Plantão Norte News. Oferecimento: Supermercado Bom Preço e Super Bom, servindo bem para servir sempre, em Taiobeiras. Avenida Grill Churrascaria, toda quinta-feira Quinta Grill, com shows musicais ao vivo. Em Taiobeiras você pode contar com a Ciclobike, bicicletas das melhores marcas, peças, acessórios e oficina própria. Drogaria e Perfumaria Curitiba, tudo em medicamentos e perfumaria. Somos Farmácia Popular do Brasil. Disque Remédio 3845-3338. Se você busca economia, então venha para o Supermercado da Praça. Açougue, hortifruti e gêneros alimentícios em geral. Avenida do Contorno, ao lado do Batalhão. Agora na TV Norte Mais, entrevista. TV Norte Mais, e nós agora conversamos com o deputado federal Zé Silva. Zé Silva é engenheiro agrônomo, foi presidente da Emater Minas Gerais de 2003 a 2010 e da Associação da Emateres do Brasil, Asbrae, de 2005 a 2010. Em 2010 foi eleito deputado federal com 110.570 votos. Em 2013 assumiu a Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego de Minas Gerais. No ano seguinte foi nomeado secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Em 2014 foi eleito deputado federal, votado em mais de 91% dos municípios mineiros. Você que está nos assistindo agora pela TV Norte Mais, a gente está numa série de entrevistas com todos os deputados que estão pleiteando uma representatividade na nossa região. E o Zé Silva está no seu segundo mandato, já tem alguns trabalhos prestados, e você que não conhece o trabalho dele, é uma oportunidade de você fazer uma triagem sobre o pré-candidato a deputado federal, Zé Silva. Zé Silva, prazer recebê-lo aqui na nossa TV Norte Mais. O prazer é meu, e principalmente poder levar a mensagem a todos os internautas. Eu tenho acompanhado aí a maneira que você está fazendo jornalismo, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, e quero me dirigir a cada uma das pessoas que vai acompanhar esse nosso bate-papo, para poder conhecer um pouco mais do meu trabalho e a trajetória de vida e de luta desde a minha infância. Zé, a gente vive uma crise ética, moral, tá? O pessoal até generaliza que não dá mais para confiar nos políticos, e realmente um momento triste a situação brasileira. Zé, por que você acha que você deva continuar representando a nossa região? Bom, primeiro, realmente é um momento muito crítico no Brasil, mas também é um momento estratégico da democracia. Eu, na minha juventude, eu participei do movimento estudantil no final do governo militar, e hoje eu vejo a liberdade que nós temos de manifestar. E é preciso começar a mudança por cada uma das pessoas. Os deputados estaduais, deputados federais e todos os políticos que estão aí, os mais de 60 mil vereadores, eles estão pelo voto. E o Brasil, na verdade, ele não vive uma crise só política, uma crise econômica, ele vive uma crise com os princípios morais e éticos. E eu, como você já relatou, eu vim do meio rural, eu sou da Emater há 28 anos, tive a oportunidade de conhecer 820 municípios de Minas Gerais, conhecendo, trabalhando, e decidi ir para a política exatamente pela situação do Brasil. Eu costumo falar que a política é boa, depende de quem faz a política. E o que nos preocupa não é só o que está acontecendo com o Brasil, das pessoas serem presas, da corrupção. Isso é que nós precisamos resolver. E eu procuro sempre ter um mandato pautado nos princípios morais e éticos, defendo a causa de transformar Minas e o Brasil, valorizando a agricultura, que é a principal fonte de renda de Minas e também do Brasil, e quero continuar como deputado federal para realizar os programas e projetos que implantei enquanto presidente da Emater, enquanto secretário de Estado, e lá no Congresso Nacional, principalmente, lá debatendo leis que mudam o Brasil. Eu, por exemplo, tive uma lei 3.606 que beneficiou
mais de 5 milhões de produtores rurais. Se eu ficasse só como agrônomo da Emater, ou se não estivesse na política, eu nunca conseguiria beneficiar essa quantidade de produtores rurais, colocando eles novamente receber políticas públicas, receber financiamentos e gerar emprego, renda e qualidade de vida que os produtores rurais sabem fazer. Então essa é a proposta minha de permanecer na política, como ter um mandato. O meu mandato não é um mandato regional, porque o norte de Minas, por exemplo, desde presidente da Emater, são mais de 240 milhões que eu já viabilizei para Minas Gerais. Obras importantes, projetos simples, como os abastecimentos de água em comunidades rurais. São mais de 550 comunidades rurais do norte de Minas que receberam os equipamentos, receberam água e nunca eles tinham sido libertados desse mal que é a falta de água para o consumo humano. Então, eu quero continuar trabalhando para Minas e para o Brasil, baseado nos princípios morais, nos princípios éticos e, principalmente, fazendo programas e projetos que venham a beneficiar toda a população. E qual é o modelo de política que o deputado defende? Eu defendo uma política baseada no princípio da construção, uma política participativa. Tanto é que nos 2 mandatos que eu fui eleito, eu fui votado em mais de 90% dos municípios de Minas, porque eu valorizo cada uma das entidades, as associações rurais, os agentes comunitários de saúde, os pescadores artesanais, os estudantes, os intelectuais. Essa somatória de todas essas demandas da sociedade é que constrói as causas que eu defendo no meu mandato, as causas legítimas da minha história e da minha vida. Então, eu acredito na política com a participação das pessoas. Zé, a região, você é conhecedor e conhece muito bem aqui, nós temos um problema aí seríssimo, que é a falta de água, temos estradas péssimas, algumas ligações que são tão importantes como o Rio Pardo, aquela região de Mato Verde, Fruta de Leite, com Sonho também, que liga a BR-251, temos Curral de Dentro, Taiobeiras, que ligaria a Curral de Dentro também, é um grande sonho da gente, E nós temos outro problema, que é a nossa juventude se perdendo no caminho das drogas por falta de oportunidade, por falta de políticas públicas também, tá? E, assim, quando chega uma campanha política, a gente vê muitas promessas, relacionadas a esses quesitos, que são tão importantes e todos nós sonhamos, mas na prática a gente não vê, a gente não consegue enxergar tantas iniciativas. O deputado, a gente sabe que ele faz mais um trabalho de representatividade. Você acha que faltou algum empenho por sua parte ou faltou a resposta de terceiros? Como é que você explica isso? Não, da minha parte eu tenho convicção e tenho o sentimento do dever cumprido, até porque eu sou um dos parlamentares que mais viabiliza recursos para Minas Gerais. Como eu disse, só para o norte de Minas, desde a presidência da Emater, mais de 240 milhões. Bom, o que acontece, principalmente, que quanto mais força tiver uma causa, uma representatividade, mais ressonância tem no Congresso Nacional. Para você que está nos assistindo, lá na Câmara dos Deputados tem mais de 15 mil projetos de leis tramitando. Então, para você aprovar uma lei como essa que eu aprovei, que beneficiou todos os produtores rurais, foi preciso uma grande mobilização. Então, é fundamental, nesse momento de política, as pessoas terem a consciência e sim debater esses programas e projetos. Nós temos aqui uma obra que até me aconselharam, dizem assim, não mexe com isso mais não, isso perde votos. Eu falei, não, eu quero ter, enquanto eu tiver energia eu vou lutar, que é a barragem de Berizal. Eu já fiz audiências públicas, já estive com o ministro, estive com a ex-presidente da República, agora consegui aprovar uma fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, porque lá parece até uma paisagem lunar, quem já visitou lá a barragem de Berizal. Como essa, tem a BR-251, que eu comecei também em 2011, no primeiro mandato, fazendo uma audiência pública. Eu cheguei lá, por incrível que pareça, não tinha o projeto executivo, então muitas pessoas vieram e prometeram. Então é preciso ver também o perfil do político, o perfil do candidato. Você vê, não é só por ser engenheiro. A primeira coisa que eu fiz foi ver se tinha projeto de duplicação. Aí descobri que, na verdade, não vai duplicar a BR-251, ela vai ser adequada. Vai adequar os trechos, o traçado da rodovia. E aí conseguimos já mais de 150 milhões que pôde melhorar. Melhorou na Serra de Salim, na Serra de Francisco Sá. A BR-367, que liga Diamantina a Porto Seguro, também, 2 trechos que não acabam nunca.
cheguei lá da mesma forma, em 2012 fiz uma audiência pública lá em Almenara, cheguei e não tinha nenhum projeto para fazer, então como é que, inclusive o ex-presidente da República, o ex-presidente Lula foi lá e falou que ia fazer a BR, não tinha um projeto, como é que fala que vai fazer se não tem nenhum projeto? Agora não, foram 5 anos de luta para ter o projeto, então eu tenho toda essa tranquilidade, essa serenidade de dizer se vai demorar, se não vai demorar. Agora, o outro ponto que você disse, ele é muito importante, em relação à juventude. O que aconteceu? O Brasil fez uma opção para um modelo de desenvolvimento equivocado. Se a gente pensar, o meio de transporte brasileiro é o mais caro e o mais perigoso do mundo, é as rodovias. Nós poderíamos ter hidrovias, ter as ferrovias. Se eu pensar também a urbanização, nós pegamos toda a população brasileira e levou para as grandes cidades. Nos anos 70, nós tínhamos 85% da população no campo. Hoje tem 85% nas cidades. Como a cidade não tem estrutura, não tem escola em tempo integral, não tem incentivo à prática do lazer, do esporte, os pais geralmente, como eu saí da roça e vai para a cidade, geralmente o pai vai trabalhar num serviço pesado, a mãe vai cuidar do lar, ser doméstica. E como não tem escola, quem cuida dos meninos? Os bandidos. Então, por isso, hoje, o Brasil mata o seu futuro com a juventude, com o que está acontecendo. Só que aí nós temos que dividir essa responsabilidade. Às vezes, eu tenho 2 filhos e eu não consigo educá-los como eu acho que precisa. Aí eu mando ele para a escola, chega lá uma professora que tem um salário ruim, desmotivada, desvalorizada, e eu quero que ela vai consertar 40 alunos na mesma sala. Então, a primeira educação no Brasil é a educação da família, com os princípios religiosos, princípios morais e éticos. E a educação formal da escola é para aprender, para ter uma profissão. Então, o Brasil precisa cuidar da educação da família. Então, esse, para mim, é o primeiro ponto. Aí, por que você faz isso lá em Brasília, deputado, lá no Congresso Nacional? Eu aprovo leis, tem proposições minhas para criar mecanismos para que essa juventude tenha ocupação no esporte, no lazer, na cultura. A criança, quando nasce, ele nasce boa. Ali, o meio que ele vive, do bairro onde ele vive, que não tem escola, não tem lazer, não tem prática de atividades culturais, é que ele se embrenha pelas mazelas sociais que você sabiamente me perguntou sobre isso. Então, o Brasil precisa de uma mudança, primeiro, dentro das nossas casas. Depois, tem certeza que os políticos que chegarem lá, ele foi formado na família. Então, precisa cuidar dessa educação, da casa e depois da profissão para a juventude. Zé, você defende uma política de esquerda ou direita? Olha, o Brasil hoje não tem direita nem esquerda. Eu sou um parlamentar que eu defendo uma política progressista. Então, eu acredito que o Brasil praticamente não tem esquerda. O Partido dos Trabalhadores, que eu tenho grande respeito pelo partido, que era um partido que tinha teses mais à esquerda, né? E hoje, infelizmente, também se misturou nessa lamaçal da política aí dos partidos. Mas eu defendo uma política baseada em princípios morais e éticos, progressista. Em relação aos programas sociais, a gente foca muito agora, nesse momento, a questão do Bolsa Família, você acha bom ou você acha ruim essa forma de que eles, né, têm atuado muito, né, que é uma questão assistencialista? Qual a sua opinião? Não, ele é um programa bom, tanto é que ele começou pequeno, depois com o presidente Fernando Henrique Cardoso, depois o presidente Lula dinamizou o programa, cada ano ele vem melhorando. Agora o que precisa é criar mecanismos das pessoas se libertarem. Eu citei hoje numa reunião que você participou conosco aqui, por exemplo, os projetos de assentamento de reforma agrária ficaram 15 anos sem ter o documento da terra. Isso é um desrespeito do governo federal, do Estado brasileiro com o cidadão. Então é preciso ter programas sociais, programas assistencialistas, mas ao mesmo tempo ter mecanismos e também condicionantes para essas pessoas que são beneficiadas ter uma porta de saída. Ele tem opção. Em vez de você dar a cesta básica, é importante também, num certo momento, ele ter a oportunidade de ele produzir seu próprio alimento, ter uma ocupação, ter um trabalho. De forma resumida, qual foi a sua linha de trabalho nessa gestão que se finda agora em 2018? Eu foquei esse segundo mandato nosso, e eu tenho certeza que ele foi um mandato
melhor do que o primeiro mandato, eu já mais maduro, conhecendo lá como é que funciona a Câmara dos Deputados. Para você ter uma ideia, no ano de 2016 e 2017, eu consegui liberar mais de 100 milhões para Minas Gerais, e de diversas áreas, sendo que um deputado por ano ele tem só 15 milhões. E como que eu consegui? Aquilo que eu volto a dizer para você. Quando tem uma demanda, eu atuo muito mais como engenheiro, indo, por exemplo, nessas duas BRs, né? Eu fui lá no DENIT, preparei com a equipe do DENIT o edital de licitação. Assim também eu atuei na parte da agricultura. Você vê essa lei da minha autoria, que perdoa as dívidas dos agricultores, mas não é porque é pecado do produtor, porque o programa do governo foi mal feito, né? Reduzir imposto do fundo rural. Perdão. Então, eu atuei muito mais atuando tecnicamente como deputado. Eu procuro ser um deputado que tenha um perfil técnico com sensibilidade política. Então, o meu mandato foi focado em, principalmente, transformar a agricultura brasileira, gerar qualidade, assumir outras pautas importantes, como, por exemplo, a questão da água. Eu presido uma frente parlamentar de revitalização dos rios brasileiros, porque se não tiver água, você não consegue ter vida, você não consegue produzir, gerar emprego, gerar renda. E fiz uma coisa inovadora. Criei uma comissão para estudar as obras paradas do governo federal. E essa comissão, nós já conseguimos resultados importantes. E não foi para Minas, foi para o Brasil. Por exemplo, no Brasil, estimava que tinha 2.500 obras paradas, como a barragem de Berizal. Na verdade, tem mais de 5.000. Dessas, nós conseguimos retomar 20% das menores obras da saúde e da educação. Então, foram mais de 1.200 obras que foram retomadas. Então, foi um mandato focado em resultados. Em relação à reforma da Previdência, o senhor é contra ou a favor? Eu sou contra o projeto de reforma da Previdência que foi apresentado, só que eu tenho outra postura também. Não adianta eu subir na tribuna da Câmara dos Deputados e só falar que eu sou contra. Isso não constrói, não ajuda. Mesmo sendo contra, manifestei formalmente, tive a oportunidade de manifestar, eu apresentei uma emenda. Qual que foi a minha emenda e que foi acatada pelo relator? Que se um dia for aprovada essa reforma da Previdência, que eu não acredito nesse projeto, garantindo que os homens e mulheres do meio rural se aposentem mais novos. Porque o trabalho no campo, ele é mais desgastante, ele é mais desafiante. Então, é um trabalho mais difícil e é de onde eu vim. Eu sei o quanto que é difícil levantar de madrugada e ir para a roça, tirar leite, desbrotar pasto, né? É um serviço mais desgastante. Então, eu sou contra a reforma da Previdência como o projeto foi apresentado. Mas, ao mesmo tempo, tive uma emenda aprovada que protege os agricultores e os trabalhadores rurais. Em relação à reforma trabalhista, o que o senhor diria? Olha, todo projeto que vier para tirar direitos adquiridos, eu sou contra. Eu votei contra a reforma trabalhista, apresentei emendas ao projeto. Por exemplo, uma emenda da reforma trabalhista, mesmo eu votando contra, foi aprovada. E hoje todas as pessoas que têm cadeira utiliza a cadeira de rodas, ele vai para o trabalho ou ele pode trabalhar em casa. A gente chama de trabalhar em casa. Então, aquelas pessoas deficientes que estão na cadeira de roda, foi uma emenda minha que virou lei para proteger essas pessoas. Mas eu votei contra a reforma trabalhista porque retira direitos dos trabalhadores. Deputado, gostaria que o senhor agora, neste momento, destacasse para a gente pelo menos duas ações que o senhor acha que foi primordial aqui nessa região, que é uma região, que o senhor sabe, uma região carente, uma região que reina a pobreza, né, uma região esquecida, né, pelos nossos, não quero generalizar, né, mas pelos gestores que decidem, né, nós somos uma região esquecida. Tanto é que o reflexo disso é que em pleno século XXI nós temos uma BR-251 que é um grande descaso, né? Além do BR-251, estradas péssimas, né? Estradas de chão ainda que a gente anda, e a questão hídrica, né? Que é um caso sério aqui. Então eu gostaria que o senhor destacasse para a gente duas ações que o senhor acha que foi primordial nesses 4 anos e que mereça a sua continuidade. Bom, são dois eixos que pautam o meu mandato. Primeiro é a agricultura, especialmente a agricultura familiar. Consegui, através de uma indicação minha, criar uma agência nacional da assistência técnica e extensão rural, para cuidar de todos os produtores rurais brasileiros, e estive, durante essa minha vinda aqui no norte de Minas agora, assinando convênios importantes para garantir melhoria das condições dos produtores rurais. E a outra é em relação à água. A água é a minha marca no norte, no Jequitinhonha e no Mucuri.
Porque a certeza que nós temos aqui é que se chover, chove pouco. Por isso, só no norte de Minas são mais de 550 comunidades que receberam os projetos de abastecimento de água, as tubulações, as caixas d'água, cloradores, medidores. Tem gente que viveu a vida toda sem ter água e hoje tem o respeito da cidadania. Então, são duas ações muito importantes desse nosso mandato. E como eu destaquei, projetos como o do Helder Câmara, que nunca tinha vindo para Minas Gerais, agora ele veio para o norte de Minas, também com a nossa ação parlamentar. Projetos como esse que eu disse, da retomada das obras paradas, e espero continuar retomando todos esses trabalhos aqui no norte de Minas Gerais. Tá certo, nós conversamos com o pré-candidato a deputado federal, ele que já é deputado, né, e agora quer a continuidade, pleiteando essa vaga junto ao Legislativo. Nós queremos agradecer ao deputado, tá? A gente deseja boa sorte, pessoal tendo a oportunidade de triar um pouco mais do seu trabalho, acompanhar um pouco mais do seu trabalho. O pessoal que queira mais informações em relação ao deputado, tem alguma página, tem alguma forma do pessoal acompanhar, deputado? Sim, nós temos lá o site, né, zesilva.com.br, tem também o perfil no Facebook lá, Deputado Federal Zé Silva, Instagram, Dep Zé Silva, e mais todos os lugares vocês vão poder saber da nossa história, do nosso trabalho. E por fim, as suas considerações finais. Eu quero deixar uma mensagem muito otimista, de acreditar no Brasil. O Brasil é um país gigante. E agora, nessas eleições, eu espero que as pessoas nos ajudem a transformar o Brasil para melhor. Não desanime da política. O que nos preocupa não é o barulho dos ruins, mas é o silêncio dos bons. As pessoas boas precisam vir para a política. A política é boa, depende de quem faz. Grande abraço. TV Norte Mais, continue no nosso canal, compartilhe, curta, tá? E a gente pode voltar a qualquer momento com mais plantões, com mais entrevistas com deputados, porque aqui todos os deputados serão entrevistados. Grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau. Plantão Norte News.